Neste exemplo, nós temos uma função do tipo f de x igual a raiz de x menos 2 dividido por x menos 4. Perceba que não é uma função definida em partes, é uma função que envolve uma razão. Nós temos uma raiz em cima, um x menos 4 embaixo, nós temos duas condições aí que devem ser satisfeitas. Perceba que eu estou analisando agora o domínio da função, porque é no domínio que eu vou encontrar os pontos de descontinuidade, e as descontinuidades podem ser removíveis ou não. Bem, nesse caso aqui, o meu domínio obedece às seguintes regras. Primeiro, x, primeira regrinha, o x, aqui da raiz de x, o x tem que ser um número maior ou igual a zero. Perceba que se o x for um número negativo, raiz de x, sendo x um número negativo, é um número complexo, um número complexo, e a nossa função é uma função real, não é uma função complexa. Outra regra que eu tenho que observar, uma divisão por zero não existe. Então o x menos 4 tem que ser diferente de zero. Ou seja, o x tem que ser diferente de 4. Com tudo isso, o domínio dessa função f, ele pode ser escrito como um conjunto de valores de x reais, tais que x maior ou igual a zero e x diferente de 4. Como nós estamos procurando um valor de a onde possa haver uma descontinuidade, o valor de a onde possa haver a descontinuidade é o 4. Então nós vamos verificar a continuidade dessa função em x igual a a, ou seja, fazendo nas nossas condições o a igual a 4. É aqui que eu vou verificar, é aqui que eu vou verificar se existe ou não a descontinuidade, se essa descontinuidade é removível ou não, e verificar se a função é contínua ou não nesse ponto. Primeiro detalhe que nós vamos verificar é se existe o f de a, se existe o f de 4. O que é o f de 4? O f de 4 é a raiz de 4 menos 2 dividido por 4 menos 4. Raiz de 4 é 2, 2 menos 2 é 0, 4 menos 4 é 0. Divisão por zero não existe, então nós temos aí já a confirmação de que essa função não é contínua, ela não é contínua em x igual a 4 ou a igual a 4, ela não é contínua. Porém, essa expressão 0 sobre 0, nós conhecemos como indeterminação, é uma indeterminação. Eu vou verificar pelo limite, qual é o valor limite dessa função quando x tende a 4, para verificar que tipo de descontinuidade, já que eu sei que é uma função descontínua, que tipo de descontinuidade ela tem, se essa descontinuidade é removível ou não. Vamos verificar. Vamos fazer o limite. Quando x tende a 4, pode ser 4 pela direita, 4 pela esquerda, mas aqui eu estou interessado só no valor limite, já que deu uma indeterminação. Eu não vou separar em 2, vou calcular direto. Da raiz quadrada de x menos 2 dividido por x menos 4. Bem, vou procurar uma forma de eliminar essa indeterminação, Vou observar o seguinte, que a raiz quadrada de x menos 2, ela se enquadra, sempre que eu tenho uma raiz quadrada, o que elimina a raiz quadrada é uma potência, é ao quadrado. Então eu vou procurar um ao quadrado aqui, uma potência, elevar alguma coisa ao quadrado para eliminar isso. E vou lembrar do a quadrado menos b quadrado, que é o a mais b vezes a menos b. Ou seja, eu vou reescrever esse limite usando esse caso de fatoração. Vou reescrever esse limite assim, isso aqui é igual ao limite quando x tende a 4 de a mais b, que é a raiz de x menos 2 vezes a raiz de x
mais 2. Então, tenho aqui A mais B vezes A menos B. Só que eu multipliquei em cima por raiz de x mais 2. Então, vou multiplicar embaixo por raiz de x mais 2 também. Então, vou ter aqui o x menos 4 vezes raiz de x mais 2. Perceba que esse limite, né, se eu fizer essa continha, esse limite ele vai virar o limite quando x tende a 4 de... Lembra, o numerador é a mais b vezes a menos b. Então é a quadrado, né, fazendo as continhas, raiz de x vezes raiz de x ao quadrado, cancela a raiz, então x. Mais 2 raiz de x menos 2 raiz de x, cancela. Menos 2 vezes mais 2, menos 4. X menos 4. Lembra que é o a quadrado, né? A mais b vezes a menos b é o a quadrado. Então, raiz de x ao quadrado que é x. Menos b quadrado. B é 2. 2 ao quadrado, 4. Dividido por x menos 4 vezes a raiz de x mais 2. E aí nós podemos simplificar a sentença. Nós estamos fazendo aqui limites equivalentes, né? Eu vou achar agora a minha função equivalente. Vou simplificar x menos 4 por x menos 4, né? E vou ter que esse limite é o limite quando x tende a 4 de 1 dividido pela raiz de x mais 2. Esse limite é igual a 1. 1 sobre a raiz de 4 mais 2. Raiz de 4 é 2, 2 mais 4. Esse limite é igual a 1/4. Então o valor limite aqui tanto faz o limite pela direita ou pela esquerda, que aqui vai ser 2 pela direita ou pela esquerda, e vou me aproximar de 1/4, né? Então os limites laterais, e como o limite existe, os limites laterais são iguais. Perceba que nós temos um valor limite da função para quando x tende a 4, mas nós não temos o valor da função quando x igual a 4. Graficamente seria mais ou menos uma situação como essa. Num sistema de eixo XY, né, no sistema de eixo XY, para x igual a 4, né, lembra que o nosso limite é quando x tende a 4, e para y igual a 1/4, imagina 1/4 aqui, ó. Nós vamos ter aqui um ponto. Eu não vou colocar esse ponto, nós vamos destacar que ponto é esse, né? Nós temos aqui um pontinho. O que acontece? Quando x, como o valor limite da função quando x tende a 4 é igual a 1/4, isso significa que o limite pela direita e pela esquerda, eles são iguais e são iguais a 1/4. Então, quando x tende a 4 pela direita, o valor da função, que eu não sei como é o gráfico dessa função, o valor dessa função se aproxima desse ponto. Então, quando x tende a 4 pela direita, o valor da função se aproxima desse ponto. E quando x tende a 4 pela esquerda, o valor da função se aproxima aí desse mesmo ponto. Só que perceba que o valor da função para x igual a 4 não existe, divisão por zero não existe. Então nós temos aqui uma bolinha vazia, né? Então é como se o gráfico da função fosse contínuo para qualquer valor de x, né? Perceba que o domínio da função é x maior ou igual a 0 e x diferente de 4. Então para x maior ou igual a 0, qualquer que seja o valor de x dentro dessa condição, o gráfico da função é contínuo, mas ele tem uma falha aqui no x igual a 4, que é uma bolinha vazia. Bem, talvez a gente possa corrigir essa falha e remover essa descontinuidade. Como é que nós fazemos isso? Nós redefinimos a função f de x. Nós fazemos o seguinte, nós damos a nossa função f de x, nós fazemos a nossa função f de x igual a raiz de x menos 2 dividido por x menos 4, né? Isso se
se x diferente de 4. Perceba que se o x for diferente de 4, vale qualquer valor da função. E o valor da função f de x é igual a 1/4 se x igual a 4. Nós inserimos, né? Como que falta nessa função é só um ponto, só uma bolinha vazia, nós inserimos na altura necessária para fechar o buraquinho da função. Aí você fecha o buraquinho da função, fecha o buraquinho da função aqui, ó, deixa ela feliz e ela se torna uma função contínua. Então esse seria um caso aí de uma descontinuidade removível, certo? Espero que tenha gostado da explicação, tenha entendido. Se entendeu, se gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Muito obrigado.